Porto 360. Apoio Prefeitura de Santos. Compass Gás e Energia. Apoio institucional. Olá, está no ar o Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Teu cruzeiro foi cancelado, o que fazer a partir de agora? Para isso, converso com um especialista em direito do consumidor, o doutor Rafael Quaresma. Doutor, obrigado pela presença aqui, pela disponibilidade do teu tempo junto com a gente nessa audiência que nós temos aqui do Porto 360. Eu que agradeço o convite, Maxwell, te parabenizar aqui pelo programa. Eu que sempre assisto, nunca participei, agora estou aqui, faço parte, posso dizer que faço parte do Porto 360. Uma alegria, muito obrigado pelo convite. Demorou, mas chegou, né, doutor? O momento certo aí para que a gente possa debater, infelizmente, esse tema que está gerando uma série de preocupações dentro do setor. Um setor que pode movimentar e ajuda a movimentação da nossa economia, mas que aparentemente está sofrendo bastante. Doutor, queria dividir, a gente percebe que tem uma série de dúvidas acontecendo, principalmente a respeito dos últimos episódios, né, de cancelamento da temporada, né, a temporada retoma a princípio, dia 21 de janeiro, mas tem muitas dúvidas. Eu quero dividir em três etapas, né? Primeiro, aqueles cruzeiristas que estavam a bordo na paralisação. Depois, aqueles cruzeiristas que não conseguiram embarcar, que foram ao terminal de passageiros do Concais ou terminais espalhados aí pelo Brasil todo e não conseguiram embarcar. E, por fim, aqueles cruzeiristas que tiveram seus cruzeiros cancelados durante esse período, né, que nós estamos até o dia 21 de janeiro. Vamos começar por quem estava embarcado, e eu faço parte disso, né? Então, a pergunta que todo mundo está fazendo, né? A gente já percebeu alguns comunicados, principalmente das operadoras, mas queria ouvir do senhor, que é um especialista. As pessoas que estavam embarcadas nesses cruzeiros de Ano Novo, né, que foi onde deu principalmente a grande maioria dos cancelamentos, elas têm o direito a ressarcimento e como isso vai acontecer, doutor? Vamos lá, olha, eu penso que sim, não é? Porque a legislação estabelece justamente essa responsabilidade, atribui esta responsabilidade ao transportador. O contrato de transporte, como um contrato típico que é, e encontra previsão expressa no Código Civil, obriga o transportador pela realização da viagem da forma com que ele se comprometeu, salvo a hipótese de uma força maior. E aí muitos podem discutir a respeito desta situação se caracterizar ou não como força maior. Será que juridicamente preencheria esse requisito de força maior ou um cenário pandêmico de quase 2 anos afasta aquela imprevisibilidade, aquele ineditismo que nós tivemos, por exemplo, em março de 2020, no início da pandemia, né? Então, se nós não caracterizarmos como força maior esta situação, e a mim, particularmente, me parece que não seria hipótese de força maior, em que pese a determinação da agência reguladora, do órgão oficial, suspendendo a temporada de navios, nós temos, portanto, a atribuição de responsabilidade às operadoras aqui e, consequentemente, ao atribuir a elas responsabilidade, o dever de indenizar os passageiros, né? Não apenas você, mas todos aqueles que sofreram estes prejuízos nas 3 vertentes aqui que você estabeleceu, meu caro Maxwell, não é? Tanto os que estavam embarcados, aqueles que se dirigiram aos terminais e não embarcaram, e também para aqueles que têm a viagem comprada, mas nesse período, até 21 de janeiro, ficarão impedidos de usufruir, né, de desfrutar destas viagens. Doutor, eu tenho recebido uma série de questionamentos, né, em relação a essa questão do reembolso, e o senhor acabou de colocar que muito possivelmente não se enquadre, né, a questão da pandemia, uma vez que já havia previsibilidade. Mas em comunicado oficial, principalmente de algumas operadoras, eles estão aqui mencionando o reembolso através da Lei 14.046, né, de 2020, e as suas alterações e prorrogações, que rege, né, a lei da pandemia para reembolso. Ou seja, se não me salvo, guardo, estou equivocado,
esse reembolso começa a partir de 12 meses, a partir do momento que acabar a pandemia. Se não há um enquadramento, né, por essa questão de não estar na relação de previsibilidade, né, e, consequentemente, por que as operadoras podem se utilizar desta relação pandêmica? Acho que fica um pouco confuso, né, para quem é, na verdade, o consumidor, porque a pessoa não consegue entender como é que isso vai se dar. Vamos lá, boa, excelente colocação, Maxwell, porque é importante dizer aqui a quem nos acompanha, primeiro o seguinte, que essa lei, a 14.046, ela não foi criada e não foi pensada para a questão dos cruzeiros marítimos. Veja só que nesse período de pandemia nós tivemos 2 leis pontuais específicas criadas para tentar disciplinar e uniformizar o entendimento sobre o tratamento dispensado à pandemia. Afinal de contas, como não havia, né, o fato era inédito, foi imprevisível, cada um começou a encontrar solução, saída à sua maneira, o que obviamente gera uma insegurança jurídica muito grande. Por exemplo, um determinado órgão de defesa do consumidor pode entender de uma forma, outro órgão de defesa do consumidor de outro município, outro estado, outra região entende de forma diversa, e aí vira uma situação de uma instabilidade que não interessa a ninguém, muito menos ao consumidor. Então, nós tivemos a 14.034, que trata exclusivamente de passagens aéreas, e ela andou bem. É bem verdade que tratou de outros temas que não guardam relação com pandemia, mas aproveitaram para colocar tudo no mesmo balaio e aprovar a legislação. Agora, a 14.046, ela trata de eventos, né, shows, espetáculos, e se encaixou ali a questão dos cruzeiros marítimos. Se nós olharmos a lei propriamente, ela não fala especificamente disso. Agora, como fala de turismo, e o cruzeiro entra nessa parte relacionada ao turismo, obviamente que se faz a aplicação da 14.046. E aí eu quero aproveitar para complementar o que respondi antes, né, na primeira indagação acerca dos direitos aqui conferidos a estes passageiros e, portanto, aos consumidores, do ressarcimento, sem, no entanto, excluir estas outras possibilidades que a lei estabelece. Porque, claro, é melhor para o operador e se atender aos consumidores, não há problema nenhum nisso, em possibilitar outras alternativas, como, por exemplo, a remarcação, a concessão de carta de crédito. O que nós não podemos e não conseguiremos é encontrar uma solução única, como se fosse uma fórmula mágica, para resolver e responder a todos os consumidores. De tal modo que estas outras alternativas previstas em lei, elas podem ser também trabalhadas através do livre-arbítrio entre as partes. Ora, qual o problema se a operadora disponibiliza essa alternativa e ela é do agrado do consumidor? Bom, eu sei que eu tenho disponibilidade no ano seguinte para fazer a viagem que eu faria esse ano. Se eles me concederem essa carta de crédito ou remarcarem a viagem e eu puder assim agir sem ônus, sem custo para a próxima temporada, meu problema está resolvido. Algum outro consumidor que não tenha certeza quanto ao período de férias ou uma disponibilidade para usufruir desse serviço na temporada seguinte, certamente optará pela devolução da quantia. Então, são hipóteses alternativas, Maxwell, que não são excludentes, ao contrário, são convergentes. O único aspecto aqui que eu ressalvo é que na 14.046, a leitura dela é diferente da 14.034, diz o seguinte: se o fornecedor disponibilizar a remarcação ou a carta de crédito, a concessão do crédito, ele estaria desobrigado a fazer essa devolução, ainda que num prazo de 12 meses, como você bem observou, porque essa escolha seria dele. Aí me parece que a lei não andou bem, porque se nós analisarmos a 14.034, que foi precedente da 14.046, lá para as companhias aéreas nós temos concessão de carta de crédito, remarcação, enfim, a devolução da milhagem, mas se o consumidor, o passageiro do transporte aéreo não quiser nenhuma dessas alternativas, ele tem direito à devolução da quantia, ainda que no prazo de 12 meses. Por que não esta mesma interpretação para 14.046? É a única ressalva que eu faço, mas nós encontraremos vozes para os dois lados, aqueles que entendem, assim como eu estou colocando aqui, mas também aqueles que subtraem
esta última possibilidade do ressarcimento aos consumidores. Doutor, eu, como sempre o digo, né, eu não faço parte daquele grupo do eu avisei, né, ou seja, que acaba nunca tomando posição em absolutamente nada e fica do lado de fora sempre dizendo, olha, eu avisei que isso ia acontecer, eu avisei. Eu sou uma O pessoa que gosta engenheiro de obra falar. pronta. O engenheiro de Não obra é isso? pronta, Engenheiro de né? obra pronta. Exatamente. Eu, particularmente falando, a gente se conhece há bastante tempo, você sabe disso, eu sou um cara que gosto muito de laboratório, né? Então, assim, eu gosto de colocar o pé lá no chão de fábrica, experimentar, entender o que efetivamente está acontecendo, e tudo que eu passei, eu acho que me pós-graduou nessa situação da pandemia com relação aos cruzeiros. E eu ouvi muita coisa, por acabar sendo um setorista, né, por acabar atuando no setor, as pessoas acabam muito falando com a gente, eu acabo até sendo questionado, dizendo, Maxwell, você não pode falar em nome do setor, ou deve falar em nome do setor, é uma confusão muito grande nesse mundo que a gente vive hoje. Mas eu quero complicar um pouquinho mais, porque as pessoas lá dentro tinham essas dúvidas, né? Foi pauta de conversa, uma vez que o navio sofreu um lockdown, foi todo mundo para suas cabines, e no jantar, que era o espaço que você possivelmente tinha um contato ali para aguardar, as pessoas acabavam fazendo uma série de questionamentos. E aí vem o meu questionamento para piorar. A gente fala da relação do reembolso primeiro, né? Se as companhias vão fazer o reembolso ou não vão fazer o reembolso. A gente fala do direito do consumidor, mas nunca ninguém olha pelo direito do empreendedor. Um setor que veio sofrendo muito, né? Evidentemente, eu me sinto prejudicado em relação a absolutamente tudo o que aconteceu, óbvio, né? Mas a gente sabe que é um setor que veio sofrendo muito ao longo desse tempo. E devolver, eu fiz uma conta base de um ticket médio de R$ 4.000 por passageiros, dá algo em torno de 10 milhões de reais só no meu cruzeiro. Quer dizer, é um valor expressivo, né? Se você for calcular todos os valores que deverão ser devolvidos, até porque a companhia, para iniciar a operação, doutor, ela não faz assim no estalo de dedos, né? Você tem que contratar, você tem que antecipar alguns pagamentos, enfim. Eu não estou aqui para levar em consideração isso, mas levar em consideração o bom senso. Mas muitas pessoas lá dentro perguntavam, fruto dessa estabilidade que a gente tem no nosso país, né? Optar pela remarcação também não é um risco, uma vez que essas operadoras, em virtude, talvez, de dificuldade financeira que porventura possa ocorrer, ou até propriamente dessa mudança de regra ao longo do caminho, né? Porque percebe que foi uma mudança de regra. A regra era, pelo menos no entendimento de todos, testou positivo, vai para a cabine, não testou positivo, o cruzeiro continua. Eu te digo porque era o entendimento de muitas pessoas, no qual, evidentemente, tratariam, né, ou estariam presentes dentro desse cruzeiro. Então, esse risco, talvez uma operadora diga, olha, ano que vem a gente não vai mais operar no Brasil, eu não quero mais operar. Como é que ficam esses consumidores que optem, né, por esta remarcação? Não tem que aprofundar um pouco mais esse debate, essa discussão, em virtude de tudo que está acontecendo no momento, doutor? Eu penso que sim, né? Aliás, esse debate aqui ele não pode ser raso, dada a sua complexidade, não é? E, obviamente, que a questão afeta aos consumidores, ela não exclui eventuais prejuízos ou situações aqui vividas pelos fornecedores e empreendedores que são. Agora, a gente precisa colocar na balança um aspecto que me parece relevante, Maxwell, que é o risco inerente a essa atividade, o risco aqui do negócio, numa situação de instabilidade em que nós vivemos. Eu não tenho aqui informações concretas e seguras para dizer a respeito daquilo que foi combinado, avançado, não é, com o órgão regulador, com a Anvisa, e essa mudança que teve em relação à situação que se apresenta agora. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos, antes mesmo da concretização, da formalização da temporada de cruzeiros 2021-2022, a comercialização destes pacotes, né, destas viagens. Inclusive, numa situação anterior que me demandaram também, a mudança unilateral de uma das embarcações vinha o navio X e depois, por uma incapacidade técnica, ali, um problema técnico, o navio acabou virando Y, lá veio um outro, enfim. Então, isso, obviamente, que também guarda relação aqui com o direito do consumidor, mas é uma coisa de menor importância, vamos dizer, no cenário atual que nós estamos. Né? Porque quando a gente pensa na questão da oferta, se eu oferto um determinado produto ou serviço ao meu cliente, este consumidor depois faz jus àquele serviço
que eu ofertei. Então, essa mudança do navio, ainda que embasada numa questão técnica, já gerou, digamos assim, um ruído ou um estremecimento nessa relação. Agora, a mudança por parte do órgão regulador pode fazer com que no futuro, Maxwell, nós tenhamos não apenas esse cenário que você bem já desenhou e visualizou, aliás, como empreendedor, como gestor e referência na área que acaba fazendo esses prognósticos do que pode efetivamente vir a acontecer já no próximo ano. O que, portanto, talvez esvazie ou não incentive os consumidores a optarem por essa remarcação. Fala, bom, quem me garante que nós teremos a temporada 2022-2023? Mas eu quero aproveitar essa sua reflexão em relação à questão dos fornecedores, porque não é porque a gente fala aqui do consumidor que a gente não enxerga ou não reconhece situações que afligem também os fornecedores. E me parece que há, neste cenário, Max, um efeito cascata aqui, ou seja, os consumidores demandarão às operadoras que, por sua vez, poderão, no futuro, não apenas descontinuar a operação no Brasil, o que é uma possibilidade, mas, além disso, ou concomitantemente a isso, também demandar o próprio órgão regulador e, portanto, a União Federal aqui, a respeito destes prejuízos que foram causados. Né? Afinal de contas, eu me lembro, acho que foi uma postagem sua algum tempo atrás, já nesse início de pandemia, fazendo alusão ali ao basquete, que depois, quando pega com a bola na mão, é pênalti, cobra, enfim, é alguma coisa parecida nesse cenário. Quer dizer, eu vendo a temporada de cruzeiros, eu tenho essa informação de que a temporada vai se realizar, de repente isso muda, eu atinjo os consumidores, indiscutivelmente, mas eu também gero agora um passivo, um prejuízo aos fornecedores. Quem será que vai ressarcir estes fornecedores? Porque os fornecedores ressarcem os consumidores. E quem ressarce os fornecedores? Poderá haver aqui uma atribuição de responsabilidade à agência reguladora. Fala, bom, você mudou a regra do jogo, ok, nós cumprimos. No entanto, isso me causou um prejuízo de tantos milhões. Como fica? Eu não descarto também essa possibilidade, sem, é claro, talvez, a descontinuidade das operações em relação à próxima temporada. Falar, olha, lá no Brasil é tudo tão instável, tão incerto, falamos há pouco aqui no início da insegurança jurídica, o que o empreendedor, o investidor, o empresário querem é segurança. Então, ninguém vai, né, deflagrar aqui uma temporada de cruzeiros, dar início a tudo isso para gerar uma situação dessa que, além de tudo, compromete a marca, o nome, a imagem. Esses consumidores estão insatisfeitos com aquilo que receberam pelo que pagaram. E sem fazer, às vezes, essa correlação de que o operador aqui, a agência, ela é tão vítima quanto eles. Doutor, uma das coisas que eu ouvi também muito dentro do navio, né? Eu classifiquei em 3 grupos, né? As pessoas que estavam dentro do navio. Os negacionistas, estavam preocupados com nada, estavam sem máscara, passeavam, enfim. Não existe pandemia? Não existe pandemia. O pessoal do protocolo, me encaixo nele, né? Eu cumpri todos os protocolos, fiz 2 testes, saí negativado do navio. Estou em casa hoje, vou ficar até quinta-feira, conforme recomendação da, perdão, da própria Anvisa. Vou fazer mais um teste, né, para saber se realmente estou negativado ou não, para depois retomar o meu contato com as pessoas. E o pessoal do Apocalipse, aí nada pode, nada, enfim, pode acontecer, tudo tem que parar, o mundo vai acabar, enfim. Diante desse cenário todo que a gente tem, muitas pessoas me colocaram, né, que a mão, principalmente da Anvisa, foi muito pesada com o setor de cruzeiros. E deram alguns exemplos, né? Por exemplo, hoje para você ir num resort, um resort que pode acomodar 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, você não é obrigado a fazer o teste do PCR antes, você não é obrigado a fazer o teste diariamente, 10% das hospedagens não são testadas, né? E dentre outras condições que foram impostas até propriamente pelo setor de cruzeiros. E aí vai a minha pergunta, né? O setor de cruzeiros é o boi de piranha do lado apocalíptico da situação, ou seja, está pagando o preço de todos os outros setores, porque a gente percebe e acompanha shows, jogos de futebol, entre outras situações. Eu não estou querendo defender um lado ou o outro aqui, né? A gente só está expondo
o que efetivamente está acontecendo. E as agências reguladoras, como assim é o PROCON, né, como a gente conhece a Anvisa, dentre outras, não tem que olhar pelo lado do consumidor e efetivamente do cliente, né, que são as pessoas que lá estão. Você imagina 4 dias as pessoas, doutor, confinadas dentro da sua cabine, sorte daquelas que tinham varanda, né, que poderiam pelo menos ir ali fora, né, tomar um ar. Agora, você já imaginou uma situação, você com um filho ou 2 filhos dentro de uma cabine interna durante 4 dias? Será que a mão não foi muito pesada, doutor? Olha, Max, eu penso o Só seguinte, fazendo né? um recorte, doutor, se me permitir, né? Até onde nós Claro. sabemos, todas as pessoas contaminadas estão assintomáticas. A gente não teve nenhum caso de complicação até agora. Por isso que eu estou perguntando, porque isso foi o que foi debatido dentro do navio, fervorosamente, tá? Sim, veja, primeiro em relação à primeira parte aqui da tua pergunta, não é? Daqueles três grupos lá, os 3 blocos de pessoas, não é? Os apocalípticos ali, estes não poderiam sequer ter contratado esta viagem, porque é a pessoa que não aceita correr nenhum tipo de risco, obviamente que não vai se colocar dentro de um cruzeiro, dentro de um resort, em contato com qualquer outra pessoa. Os negacionistas não estão também enxergando aqui a realidade, né? Me parece que, obviamente, o seu grupo e aqueles que seguiram o protocolo é o que estão com a razão, ali é o bom senso, né? Nem tanto um extremo, nem tanto o outro. Aliás, os extremos nunca são bem vistos, né? Nunca são ali o recomendável e, portanto, nesse caso de pandemia, do protocolo, também penso dessa maneira. Então, obviamente que no popular, como a gente diz, não podemos dar sopa para o azar, né? Eu não vou, obviamente, negar aqui o óbvio, não enxergar o óbvio, mas também se eu tenho um receio com relação a essa contaminação, obviamente que eu não terei nenhuma vida social nesse período e, portanto, não faria uma viagem dessas, né? Com relação a este outro aspecto, aqui em relação à Anvisa, penso o seguinte, meu caro Maxwell, que houve uma pressão muito grande, né, no aspecto político, no aspecto econômico, que são fatores relevantes e que influenciam uma pressão para que a temporada 2021-2022 acontecesse. Como eu analiso, né, dentro da minha ótica aqui do direito do consumidor, não como técnico na área de saúde, que não sou, e muito menos no aspecto regulatório da Anvisa em especial, mas como eu analiso sob a ótica do direito do consumidor. Penso que para agir assim agora, melhor teria sido que não houvesse a flexibilização antes. Né? Se esta hipótese do cancelamento, ou na verdade da suspensão, que é o que se fala atualmente, pode ser que daqui uma semana a gente faça outro programa aqui dizendo, olha, não é mais suspensão, é cancelamento, agora não volta dia 21, né? A gente encerrou já 2022. Mas, falando ainda da suspensão, a adoção dessa postura agora, penso, ela é mais nociva para todos, consumidores e operadoras, do que a não realização da temporada no início. O que eu quero dizer é o seguinte, se tivermos, na verdade a Anvisa, se teve a coragem de agir, como você disse, com essa mão firme no meio da temporada, me parece que teria sido menos nocivo e menos prejudicial não ter flexibilizado ou não ter aceitado aqui a realização da temporada. De forma muito clara, né? Pior sem a temporada e, pior ainda, iniciar e ter que suspender de forma abrupta esta temporada, gerando agora prejuízos para todos os lados. Antes, nós tínhamos prejuízo, é claro, a questão econômica aqui e no que envolve esse segmento é algo muito relevante e considerável. Mas agora nós temos um prejuízo que transcende a questão dos operadores e que também atinge os consumidores e, obviamente, toda a cadeia aqui produtiva, né? Os diretos e indiretos que estão ligados ao segmento. Doutor, eu escrevi minha coluna na semana passada e o tema da minha coluna foi A Vingança é um Prato que se Come Frio, né? E eu acho que você fez um resumo de tudo aquilo que eu escrevi na minha coluna da semana passada, né? Parece que a gente está vivendo esse momento que é um jogo de xadrez, né?
um lado fica esperando o outro lado se movimentar para fazer movimentos, e na verdade as pessoas estão muito mais preocupadas em ter razão do que ser feliz, né? E eu acho que esse é o grande problema que nós temos. Você foi muito feliz na tua colocação, onde você pontua, né, que a mão foi pesada, agora ela poderia ter sido pesada antes e não ter deixado acontecer, evidentemente, a temporada. Enfim, agora eu acho Max, que ficou muito pior, né, doutor? não, só para dizer o seguinte, não é que nós sejamos negacionistas, né, ou não estejamos aqui enxergando o óbvio, não é isso. Claro que se há um surdo, uma situação excepcional, obviamente que a suspensão, até mesmo o cancelamento, ele seria uma hipótese a ser trabalhada. Não é que porque... Mas alguém pode olhar aqui e falar, mas quer dizer então que porque autorizamos a temporada de cruzeiros, ela não poderia ser suspensa ou cancelada? Claro que sim, mas se houvesse uma situação mais crítica, mais gravosa, quando você faz a comparação com resorts, hotéis, outros segmentos do próprio setor de turismo, hotelaria, a gente vê que não há o mesmo filtro e analisando o aspecto em relação aos cruzeiros, o percentual é muito baixo. Não é? Então, é como se a gente errasse na dose aqui. Não é? Para tentar resolver o problema, a gente acaba adotando aqui, utilizando uma superdose, e a superdosagem ela também causa um mal. Esse é o ponto. Sim, mata o paciente, né? O remédio que mata Exato. o paciente, né? Por excesso da dose. Doutor, então a gente pode dizer que aquelas pessoas que estavam embarcadas, aquelas pessoas que não conseguiram embarcar e aquelas pessoas que tiveram seu cruzeiro cancelado, elas se enquadram na mesma condição, ou seja, devem optar pela remarcação ou pela devolução do dinheiro que foi investido. E essa devolução, ela é corrigida depois de 12 meses? Boa pergunta. Olha, vamos lá. Primeiro, com relação à remarcação ou até mesmo a carta de crédito, às vezes a pessoa não tem como remarcar imediatamente, mas aceita ficar com crédito para utilizar numa outra data ou perante uma outra embarcação daquela mesma operadora. É uma hipótese também. Atenção nestas possibilidades aqui para o período de utilização, porque quando a gente fala da 14.046, ela trata tudo até 31 de dezembro de 2022. Pode ser, Max, que haja uma prorrogação. Essa lei, ela, na verdade, foi de 2021, de 2020, perdão, ela foi idealizada até final de 2021 e já no início do ano passado prorrogaram, porque viram que a situação ia perdurar, prorrogaram até 2022. Pode ser que agora, em 2022, façam um adendo na lei e prorroguem, por exemplo, para 2023. Então, primeira dica aqui, primeira observação é ficar atento a esse período. Se for mesmo até 31 de dezembro de 2022, veja se isso atende a você, consumidor. Não é? Se não, a devolução da quantia talvez seja o que melhor ali vai se enquadrar. Essa devolução pode ser nesse prazo, como se fosse uma moratória ali dos 12 meses, né? Não é em 12 vezes, mas pode ser em até 12 meses, para fazer um fluxo de caixa para as empresas. E esse valor ele é corrigido, salvo engano, pelo IPCA. Né? Então, nós não temos juros, não há mora aqui, mas nós temos a correção apenas para manter o padrão de compra da moeda. Então, há essa correção e esse prazo também para devolução. Um último aspecto, além do valor despendido com a viagem, obviamente que aqueles gastos diretamente relacionados a essa situação, deslocamento, passagem, alimentação, hospedagem, tudo isso guarda relação com o evento que não se realizou, com a viagem que não ocorreu. E, portanto, é importante, se houver estes gastos, que o consumidor tenha a comprovação, a documentação dessas despesas para, se for o caso, também exigir o reembolso delas. Doutor, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu tenho anotado aqui, eu devo ter mais umas 40 perguntas para fazer. Vou ter que te pedir para que você retorne no Porto 360, porque eu acho que a gente ainda vai ter muito que debater em relação a essa questão, porque são muitas dúvidas. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? As pessoas, ou a grande maioria delas, que sofreram o cancelamento, estavam num cruzeiro de ano novo, né? Por uma questão de oferta e demanda, é óbvio que um cruzeiro de ano novo ele tem um preço muito maior do que um cruzeiro convencional,
Como é que fica essa relação se eu optar por uma carta de crédito, né? Posso ir usando esses créditos, ou seja, eu posso fazer 10 cruzeiros se eu quiser, ou não, a companhia vai me limitar a eu fazer um cruzeiro equivalente àquele? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, a moeda oficial do navio é o dólar. O dólar está sofrendo uma variação gigantesca dentro do nosso país e também no mundo, de um modo geral, em virtude da situação que nós temos econômica interna e econômica mundial. Essa carta de crédito, ela vai ser convertida para o dólar ou eu corro o risco de perder o capital que eu investi inicialmente para minha viagem? O que eu quero dizer com isso? Eu paguei um valor lá, esse valor vai depreciar em virtude da variação do câmbio, né, do dólar, que é a moeda oficial de um navio, e pode fazer com que uma viagem que eu fiz agora de ano novo e despendi um valor significativo, reverta-se numa viagem de 3 dias daqui a um ano, né, o que não é o equivalente, e aí o consumidor pode perder de alguma forma. Acho que eu piorei bastante aí para o senhor, né, colocando uma série de questionamentos. Não, mas essas dúvidas são as dúvidas dos consumidores. Claro, interessa aqui responder. Primeiro, eu quero dizer que eu demorei para participar do Porto 360, mas agora eu comecei e não paro mais também. Então, obviamente que não só por esse assunto, mas por outros, não é? Eu espero mesmo retornar e participar desse programa que é referência para o segmento. Olha, é importante aqui, Max, dizer o seguinte: o fornecedor e consumidor, eles precisam dar asas à imaginação. A lei, ela não trata dessa situação, até porque, não vamos esquecer, como dissemos lá no início, ela não fala especificamente dos cruzeiros e, portanto, não desce a essa nuance de detalhes, como você bem observou, que a moeda oficial é o dólar, né? Então, ela trata mal e mal ali da correção monetária no valor em real. Então, neste aspecto, eu falo dar asas à imaginação, por quê? Porque o consumidor ele também deve expor estes seus anseios e receios ao fornecedor. Falar, olha, fornecedor, eu quero te ajudar, eu não quero que você me devolva o dinheiro, mas eu quero ter, pelo menos, essa certeza de que ano que vem eu faço a viagem de ano novo. Não é? Ainda que o dólar aumente ou que o dólar abaixe, vamos deixar isso já estabelecido. Se não houver essa possibilidade, talvez seja melhor mesmo a devolução da quantia em real, ainda que no ano seguinte ele talvez já saiba também que não vá conseguir, com aquele montante, comprar essa viagem. Nós tivemos, Max, aí você sabe isso melhor do que eu, uma variação muito grande em relação aos preços, aqui aos valores, né? Quer dizer, no início, naquela retomada tímida, naquele cenário de incerteza, um valor mais convidativo, e depois que as coisas pareciam já encaminhadas, uma tentativa, vamos dizer assim, para não dizer um sobrepreço, não é? Um ágio, mas uma tentativa de recuperação do que se viveu no ápice da pandemia. Eu não falo aqui de cruzeiro marítimo, eu falo no geral, se a gente pegar hotéis, se a gente pegar as companhias aéreas, os fornecedores, de um modo geral, eles têm um passivo represado muito grande. Então, é algo natural numa economia de mercado e num sistema capitalista como o nosso. Agora, se nós dermos asas aqui à imaginação, a questão, por exemplo, de, ao invés de utilizar tudo numa viagem, fracionar e utilizar em mais de uma, eu não vejo problema algum. Porque, embora a lei não diga isso expressamente, ela não proíbe. E se ela não proíbe, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. Não é? Então, nesse aspecto, falar, olha, eu tenho um crédito de 10. Ao invés de fazer uma viagem de 10, eu vou fazer 2 de 5, tudo bem? Não há problema nenhum, ele pode usar isso fracionado. Ou, na ideia da imaginação, para fechar, utilizar 5 na viagem e 5 como crédito para o consumo na embarcação. Falar, olha, o resto eu quero utilizar no meu cartão dentro do navio, tudo bem? Tudo bem. Então, esse jogo de cintura e essa franqueza, acho que aí é um ponto. O consumidor, assim como o fornecedor, eles precisam ser francos. O que eu não posso é querer uma coisa, mas camuflar imaginando que a minha ideia é outra. Seja franco com o fornecedor, que você, consumidor, tende a ganhar. Eu fico imaginando como é que vai ser essa negociação com aproximadamente 4 mil, 5 mil, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, né? É um gabinete de crise, né? Para poder negociar com absolutamente todos. Eu não sei como é que as companhias realmente vão se comportar nesse sentido, porque eu acho que vai ser bastante difícil. Eu espero que não hajam muitas
judicializações e possa ter o melhor entendimento com todos. Pelo menos essa é a minha expectativa. Doutor, deixa eu perguntar para o advogado, a última pergunta, eu prometo, né? Eu estou estourando até o tempo, vou pedir para a produção aqui me perdoar nesse sentido, mas foi um questionamento que aconteceu também, né? Eu pego um avião no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, né? Não sou obrigado a fazer o teste, fico no ambiente confinado e faço uma viagem, por exemplo, de 3 horas e meia a Salvador, né? 3 horas e 15, 3 horas e meia, que você fica confinado dentro de um ambiente com aproximadamente 250 pessoas, né? E quando você desce em Salvador, você não é obrigado a fazer o teste e você pode tranquilamente ir para qualquer localidade. Se eu pego um cruzeiro aqui no Porto de Santos e vou a Salvador, mesmo testado negativo para ter acesso à embarcação, eu fico impedido de descer em Salvador. E aí o cidadão brasileiro, ele não tem o direito de ir e vir, uma vez que ele está negativado? Como é que fica o direito do cidadão? Porque agora eu estou falando o Maxwell cidadão, né? Eu vou me colocar nessa posição. Eu me senti agredido, né? De estar dentro do meu país, de eu ter feito o teste negativado um dia anterior, me sujeitaria a fazer um novo teste para me negativar, para poder descer em Salvador, uma vez que eu tenho livre acesso, né, de ir e vir dentro do meu país. Isso é legal? É legítimo? Agora eu vou perguntar para o advogado Rafael Quaresma. Veja, Max, a gente não tem aqui um direito absoluto previsto na legislação, e muito menos aqui na Constituição, né? Aliás, a Constituição Federal, quando ela trata dos direitos fundamentais, e ali o direito de ir e vir é um deles, nós não temos um direito absoluto, portanto, há essa possibilidade de uma limitação. Agora, isso não significa que há discrepância de tratamentos, que você bem pontuou, quer dizer, o cenário é um se eu resolvo voar, e o cenário é outro se eu resolvo embarcar. Nesse aspecto, a discrepância de tratamento dispensado é que me parece faz surgir a violação ao seu direito. Não é porque eu tenho o direito de ir e vir, esse direito não é absoluto, ponto, ok, isso não se discute. Agora, como eu posso reconhecer mais um direito para um determinado cidadão, não vamos falar aqui de consumidor, falando agora de cidadania, portanto, de cidadão, e menos esse direito a outro cidadão que está numa mesma situação, ou talvez até numa situação de maior segurança. Não é? A gente aqui precisa sempre relembrar o princípio da igualdade, né, da isonomia, que é de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. No cenário que você coloca, no exemplo que você ilustra, nós temos o inverso disso. Eu tenho um tratamento desigual para pessoas iguais. Isso não dá para admitir. O tratamento só pode ser desigual para os desiguais. Jamais um tratamento desigual para iguais. E com relação a esse gerenciamento de crise, talvez os meus colegas advogados e o jurídico aqui das companhias tenham uma demanda grande, mas o grande pulo do gato aqui é justamente trabalhar na antecipação. Precisa se antecipar ao problema, evitar esse gabinete de crise e já adotar as soluções possíveis. Um gerenciamento bem feito gera economia, inclusive, para essas empresas. Não dá para jogar o problema para baixo do tapete. É saber que tem o problema e, antes dele virar, de fato, um problema com P maiúsculo, tratar de resolvê-lo, porque isso é mais prático, mais rápido e, o principal, é mais barato. Doutor, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Fiquei muito contente de bater esse papo com você, da tua participação aqui no Porto 360. A gente que se conhece há bastante tempo, eu sou um fã do teu trabalho, eu acompanho o teu trabalho há muitos anos e fico muito grato por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Porto 360. Muito obrigado, doutor. Eu que sou seu fã, e você não é só fã, não, você é incentivador, porque você sempre me faz enxergar ali as coisas que nem sempre eu vejo. Empreendedor, gestor, empresário, como acaba orientando ali o advogado. A minha análise é sempre mais jurídica, e você abre aqui os horizontes. Eu fico feliz, te parabenizo, cumprimento pelo programa, pela sua ascensão e pela referência no setor, e espero que possamos estar juntos em breve. Afinal de contas, eu não esqueci daquele vinho que está pendente desde o início da pandemia em 2020. Tinha certeza que eu seria cobrado, né? Até porque está aí o meu advogado, nosso advogado, especialista no direito do consumidor, ele não deixaria de me cobrar esse vinho. A gente vai ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Um forte abraço
e até semana que vem. Porto 360. Apoio Prefeitura de Santos. Compass Gás e Energia. Apoio institucional